Eu queria convidá-los a juntos abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Na última quinta-feira, no Encontro Crescer, nós fizemos uma meditação devocional nesse texto, porém hoje eu quero expô-lo de uma forma mais sermonária, com informações que não vieram a lume na última quinta. Então espero em Deus que mais uma vez, inclusive os irmãos que nos ouviram na quinta, possam ser edificados na manhã de hoje, para a glória do nome do Senhor. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, com a Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor bondoso, nós te louvamos, porque para nós é um privilégio fazermos parte do povo que se chama pelo teu nome. Te agradecemos pelo dom da vida eterna. Te enaltecemos, ó Senhor, porque um dia nos encontrastes, estando nós perdidos em nossos pecados, no devaneio, ó Deus, do nosso próprio coração, na perdição da nossa alma, o Senhor nos encontrou, nos arrancou de um tremendal de lama e pôs os nossos pés sob uma rocha. Nós louvamos o teu nome por isso, Deus. Te agradecemos por Cristo, que é o centro e a razão desse ajuntamento. E nessa hora pedimos, ó Deus, fala conosco por intermédio da tua palavra. Se valha, ó Deus, do entendimento, da boca e da língua humana para fazer conhecida a tua vontade e reverberada a tua voz. Nós precisamos, ó Deus, ouvir o que assim nos diz o Senhor nessa manhã. E nós sabemos que se não for a ação do teu Espírito, será apenas um discurso vazio. E nós pedimos em nome de Jesus, não permita que isso aconteça. Não permita que seja só a palavra do pregador, só o entendimento do homem, mas que seja a palavra de Deus, por intermédio do homem, no poder do Espírito. Nós oramos agradecidos, em nome para a glória de Jesus. Amém e amém. Antes de lermos esse texto, eu queria começar dizendo que desde a queda dos nossos primeiros pais, e eu estou falando de um momento bem remoto, a maior necessidade e a maior inquietude da alma humana foi com relação, ou é em relação à eternidade. Como resolver o problema da finitude? Como lidar com essa questão que não nos é original de vivermos 60, 50, 70, 90 ou 100 anos? Isso é um dilema. Por isso que a morte é tão inoportuna, tão desafiadora, tão inquietante. Porque em nós foi plantada aquela semente da eternidade, da imortalidade. E lidar com isso no chão da vida nos deixa não poucas vezes em situação de vexame na alma, no coração. Como voltar a esse estado original de imortalidade? Como viver plenamente em comunhão com o divino e com toda a criação, uma vez que o pecado não apenas dissipou ou de alguma forma quebrou a nossa relação com Deus, mas também o fez com relação aos nossos pares e à própria criação de uma forma mais ampla. Resolver o problema da eternidade, portanto, passou a ser e vem sendo desde então o grande problema da humanidade. E na tentativa de resolver este problema, você tem o surgimento de várias religiões ao longo do tempo, que vão de alguma forma tentar apontar um caminho para resolver este dilema cósmico, existencial. E a maioria delas, se não 99,9%, vai te ensinar um caminho onde você por si mesmo, por meio das suas próprias obras, bondade, expertise e sabedoria, chegará a uma conclusão resolutiva sobre esse problema. Porém, quando nós olhamos para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós descobrimos claramente, isso é claro e evidente em toda a Escritura, mas muito especial no Novo Testamento, de que esse reencontro com o divino, de que essa retomada na dança da comunhão com a Trindade é impossível a nós por nós mesmos. E que o Evangelho
diferente da filosofia religiosa. Não diz para nós, faça isso, isso e aquilo outro e Deus vai lhe amar. Ou então, deixe de fazer isto e aquilo e o Senhor vai lhe acolher em seus braços. Na verdade, o Evangelho aponta os nossos olhos na direção de alguém que fez o que eu não poderia ter feito, que viveu de uma forma como eu não posso ou poderia viver, pelo menos não de forma perfeita. O Evangelho, ele é confrontador ao humanismo e ao orgulho humano, que no final das contas gostaria de, depois de chegar do outro lado do Jordão, bater no peito e dizer assim: fui eu quem cheguei aqui. Foram os meus braços, foi a minha capacidade de nado que me fez atravessar a vida, chegar aqui e receber uma coroa de louro celestial. A gente gostaria disso, mas não é sobre isso o Evangelho de Jesus Cristo. E eu estou falando tudo isso para que você entenda que o texto que nós vamos ler agora não tem a ver com ser bom, não tem a ver com um caminho para que sejamos bondosos uns com os outros, não tem a ver com uma lista de requisitos morais para você ser um bom samaritano na vida. Essa não é a proposta do texto, nem foi por uma razão de moralidade que ele foi contado. E com isso em mente, que o escopo, o contexto e o pano de fundo desse texto é sobre vida eterna, que eu gostaria de convidá-lo a ler nesse momento. A partir do versículo 25, preste atenção nas palavras que Lucas registra para a gente. Lucas 10, 25 diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos lá, vamos fazer uma pausa aqui. Tratava-se de um religioso, quem sabe um escriba, fariseu, saduceu, um zelote, sei lá, alguém de um dos partidos religiosos daquela época. E esse camarada se aproxima de Jesus com uma intenção muito clara: ele quer testar este novo mestre, ele quer pôr à prova o conhecimento de Jesus acerca da doutrina da salvação. E ele vem muito mal intencionado, se aproxima de Jesus, e o texto destaca com o intuito, com a motivação de pô-lo à prova. E a pergunta é: Jesus, o que é que eu tenho que fazer para resolver o problema da eternidade? O que é que eu tenho que fazer para tomar parte neste reino eterno? Qual é a minha contribuição? O que é que eu posso? O que é que eu preciso fazer para ter e para herdar a vida eterna? Eu queria começar fazendo uma observação aqui muito interessante. É que talvez, muito provavelmente, a pergunta deste homem, além de mal elaborada, como a gente vai ver, do ponto de vista teológico, e além de mal intencionada, ela não era sincera, do ponto de vista de que ele não estava partindo do pressuposto de que há uma inquietação na minha alma. Eu estou apreensivo, sem dormir, noites a fio, pensando o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, e então eu vou perguntar para alguém que sabe. Me parece, ao ler o texto, na narrativa continuada, que este homem se achava sabedor da resposta. Se você olhar na continuidade do texto, Jesus diz assim, olha, veja, versículo de número 26. Então, Jesus, sabido todo, como sempre, lhe perguntou, devolvendo para ele a pergunta. Isso é marca da sabedoria de Cristo. Jesus conversa com pessoas fazendo perguntas ou devolvendo-lhe as perguntas. O que é que está escrito na lei? Como é que você interpreta o que está escrito na lei? E o homem, veja, demonstrando alguma sabedoria sobre o assunto, apontando alguma certeza sobre a pergunta que fora feita, diz assim, Senhor, está escrito na lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e aqui um acréscimo que não aparece lá na lei de Moisés,
de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você percebe que ele tem a resposta para a sua própria pergunta? O que eu estou querendo que você entenda é que nós temos uma pergunta mal formulada do ponto de vista teológico, eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho. Nós temos uma pergunta mal intencionada, mas nós temos também uma pergunta insincera. Essa não era, a priori, uma dúvida honesta, legítima do coração daquele homem, porque o intuito dele era provar Jesus. Por que essa pergunta é mal formulada? Olhe novamente para o texto. Mestre, vamos colocar aqui o sujeito, o que eu farei, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que há de errado, meus irmãos, com essa pergunta? O sujeito ativo na resolução do problema da eternidade é colocado como aquele que está inquirindo Jesus. O que é que eu, Andreu, posso fazer para resolver o meu problema com o eterno? O que é que eu posso fazer para diluir o meu dilema com a eternidade? O que é que eu posso fazer para encontrar as chaves que abrem os portões do reino? Perceba que há uma exaltação e um enaltecimento do sujeito como protagonista nesta fala acerca da eternidade. Ela é mal formulada, porque ela pressupõe, ela parte da premissa de que o homem é capaz de fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. E a resposta mais bruta e sincera poderia ser: você não pode fazer nada, porque ninguém há que possa fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. A vida eterna e o problema da eternidade não está ligado às nossas manobras e performances religiosas. Não tem a ver com o cumprimento de algumas tarefas espirituais, como vir à igreja, ler a Bíblia, fazer orações, ou mesmo com atividades morais, ou mesmo com posturas altruístas em relação ao outro. Seja lá como fosse, aquele homem ele tem uma resposta certa, mas uma pergunta mal formulada. Você diz assim: mas pastor, a resposta é certa? A resposta é certa. E para criar uma confusão na sua cabeça, eu queria dizer que desde sempre a salvação foi pela obediência à lei. Ou não? Sim e não. A lei foi dada para ser cumprida, de modo que Deus satisfaz a sua justiça à medida que a sua lei é cumprida. Porém, por ocasião do pecado, o homem tornou-se inapto para obedecer perfeitamente a esta lei. Mas Deus continuou exigindo que a lei fosse obedecida para que a sua justiça fosse satisfeita. A exigência da obediência à lei não foi revogada depois do pecado, não. O problema é que a inaptidão do homem o tornou incapaz de ser fiel e obediente a essa lei em todos os seus termos. De modo que, como Tiago apresenta, a lei continua perfeita, o homem não. De modo que se eu for transgressor de um só dos mandamentos, eu sou o transgressor de toda a lei. Mas a exigência continua de pé. O Evangelho, então, nos ensina que alguém precisou não apenas morrer em meu lugar. Veja, Jesus poderia ter nascido com 33 anos, ido à cruz, assumido a via dolorosa em meu lugar, e depois padecer, morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus e estava tudo certo. Não estava tudo certo. Era necessário que o Messias não apenas morresse no lugar dos pecadores, mas vivesse no lugar deles, que obedecesse no lugar deles, que fosse justo no lugar deles. Logo, a lei precisava ser satisfeita.
A obediência à lei continuava sendo requerida. O problema é que nós não conseguimos obedecê-la. Por isso, a exigência da fé naquele que a obedeceu perfeitamente. Por isso, a conclamação de toda a Escritura no mundo pós-pecado é: você não pode obedecer, mas confie naquele que obedeceu. Creia naquele que foi o que você foi criado para ser, mas que não consegue ser por si mesmo. Creia em Cristo. Ele não apenas morreu em seu lugar, mas viveu perfeitamente a vida que a lei exigia que você vivesse. Não sei se estou me fazendo claro, mas o que eu quero que você entenda é que a exigência da lei, com vistas ao relacionamento eterno com Deus, não foi abolida no mundo pós-pecado. Ela só foi inviabilizada pelo homem pecador. Eu não posso, eu não tenho capacidade, por isso outro precisa viver e morrer em meu lugar. Estou dizendo tudo isso para você entender que a pergunta dele, o que é que eu posso fazer a vida eterna, é mal formulada, mas a resposta é correta. Alguém precisa amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, e amar o outro, mas quem poderá fazer isso? E a resposta é Cristo. Ele não apenas poderia fazer, mas o fez plena e perfeitamente no lugar dos inábeis como nós. O que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Talvez seja essa a pergunta do seu coração nessa manhã. Pastor, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E eu diria que a primeira coisa é mudando a fórmula da sua pergunta. Como resolver o problema da eternidade? O texto continua, e eu vou seguindo aqui. E só fazendo uma observação, talvez interessante. Quando o intérprete da lei acrescenta a questão do entendimento, veja, ele não está cometendo um equívoco, mas talvez ele esteja acentuando um ponto interessante que o favorecesse em relação aos demais. O ponto é: você precisa conhecer a Deus como eu conheço. Você precisa ser um expert no conhecimento do Senhor como eu sou. E você sabe que, do ponto de vista final, a salvação nunca é um prêmio de consolação para os mais inteligentes. Porque no final das contas, se o Senhor não se fizer conhecido, nós somos como cegos o procurando no escuro. Não bastasse a cegueira, ainda no quarto escuro, tateando, quem sabe achando que podemos encontrá-lo. O conhecimento de Deus se faz, entendo o que eu vou dizer agora, bem redundante, se faz conhecido para que eu possa conhecê-lo. Eu não o acesso pelas vias da minha própria inteligência, da lucubração do meu pensamento. Ele se faz conhecido e então, aclarado o meu entendimento, eu consigo enxergá-lo agora. Essa é a forma como a Bíblia apresenta o conhecimento de Deus. Mas enfim, então Jesus lhe disse: você respondeu o quê? Corretamente. Percebe o que eu falei até agora? A pergunta é mal formulada, a intenção é maquiavélica, mas a resposta é acertada, ainda que ele não entendesse o espírito por trás da lei que estava sendo explicitada. Então Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Faça isso e o problema da eternidade está resolvido. Só isso. Ame a Deus de todo o seu coração, meu amigo, de toda a sua alma, de todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e não esqueça de amar ao outro como você já se ama. Só isso. Está resolvido o problema da eternidade. Se você chegou aqui nessa manhã com a mesma pergunta deste homem, a resposta é a mesma para você: faça isso, e o seu problema terá sido resolvido. Faça isso, e você viverá. A pergunta é: quem pode alcançar tal coisa? Há alguém que nessa manhã se voluntarie dizendo assim: pastor, eu sou este que amo
a Deus com todo o meu coração. Veja, não é com a metade dele, não é com 80% dele, é com todo o meu coração. Quem aqui pode dizer: eu amo a Deus com toda a minha alma, com todos os meus afetos, com a minha psique, com a parte mais profunda do meu ser? Eu amo a Deus com todas as minhas energias, com as minhas forças, com os meus esforços, com os meus talentos, com as minhas mãos, com o meu trabalho. Quem aqui pode dizer: eu amo com o meu cérebro, com o meu entendimento, eu glorifico pelo conhecimento que recebi dele? Eu amo amando o outro, tal como me amo. Quem aqui pode se voluntariar, dizendo: eu sou este homem? Há alguém? Quem é capaz para tal coisa? Então Jesus disse assim para esse homem. E o homem, veja, versículo 29, querendo justificar-se, a pergunta é: justificar-se de quê? Jesus não lhe fez qualquer acusação. Justificar-se de quê? Parece-nos que então a palavra de Jesus: faze isto e viverás, coloca aquele homem no corredor do tribunal. É como se ele estivesse ouvindo a voz de Deus, que reverberou no jardim, depois que Adão pecou, dizendo: Adão, onde você está? Quando confrontado pela resposta inesperada do Cristo, aquele homem chegou à conclusão de que ele estava morto, e que aquela pergunta que havia se iniciado com certa insinceridade dizia respeito agora a um extrato da sua própria alma. É verdade, ele não sabe nada sobre a vida eterna. Se no primeiro momento ele achava que as suas conclusões sobre a vida eterna eram inabaláveis, agora, confrontado com a resposta de Cristo, ele começa a ficar em apuros, tentando justificar-se. Isso é próprio da religião. O homem tentando justificar-se diante de Deus. Retomando lá o episódio da narrativa de Gênesis 3, você lembra que quando Adão e Eva pecaram, antes de correrem para os braços do Senhor, dizendo: Senhor, estamos aqui despidos, desnudos, precisamos da Tua graça, da misericórdia, foi Deus quem foi ao encontro deles, enquanto eles faziam roupas para si, tentando por conta própria, pelo manuseio da obra humana, resolver o problema da injustiça do coração, através das roupas da autojustiça. Este homem tenta justificar-se em palavras, como muitas vezes nós o fazemos diante de Deus. Essa é a inclinação do coração humano pós-queda. Ele quer o tempo todo justificar-se diante daquele que a tudo julga, que a todos conhecem e que só ele pode justificar. O texto continua, e ele agora faz uma pergunta, querendo justificar-se. Sabe quando você quer sair pelo lado assim, quer mudar a conversa e o assunto lhe deixou tão desconfortável, que você muda agora o tom da pergunta? E ele faz assim para Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? Deixa eu tentar construir aqui um imaginário, certo? Estou criando agora uma situação hipotética. Eu vou conjecturar com você. Ao perguntar sobre quem é o próximo, talvez e só talvez, aquele homem estivesse dizendo para Jesus o seguinte: Senhor, sobre amar ao próximo, sobre amar a Deus de todo o coração, fiz um cheque aqui, chequei, está tudo certo. Sobre amar a Deus com toda a minha alma, cheque, tudo certo. Sobre amar a Deus com toda a minha força, cheque, tudo certo. Sobre amar a Deus com todo o entendimento, passei no gabarito, está tudo certo, Senhor. Meu probleminha é só um. Quem é o meu próximo mesmo? Imagina agora o que é que Jesus, situação de conjectura, pensou. Como é que esse camarada consegue amar a Deus de todo o coração, de toda a alma,
com toda força e de todo entendimento, divorciando este amor do amor que se encontra no outro. O que você tem aqui é um problema de ordem essencial. É impossível, e agora a história vai mostrar isso, alguém ser capaz de amar a Deus sem saber quem é o outro. É impossível alguém amar ao Senhor genuína e legitimamente sem que o faça também nas vias dos encontros, dos abraços, dos socorros. Eu falava essa semana para uma pessoa no gabinete que a verdadeira espiritualidade, ela transcende a transcendência, sendo agora bem filosófico. E que aquela ideia de que nós encontramos Deus nos desertos como os eremitas, nos pilares de contemplação da vida, ela é bonita, aparenta-se piedosa, mas não é cristocêntrica. Porque a espiritualidade de Jesus, ela acontece na mesa, nas ruas, nos encontros e desencontros com o humano. De modo que eu chego a uma tese muito básica, a de que quanto mais espiritual eu me torno, mais humano eu sou. Porque o desejo de Deus quanto à nossa espiritualidade não é de nos deificar. O Senhor não quer nesse processo que sejamos divinos como Ele é divino, mas que sejamos humano como o novo Adão foi humano, e é humano no seu estado de encarnação glorificada. O que estou dizendo, meus irmãos, é que é impossível essa coisa etérea do amor a Deus, sem que este amor se expresse no amor ao outro, com quem eu vivo, divido a vida e a existência. Jesus então começa a contar uma história. Diz assim que um homem começou a descer de Jerusalém para Jericó, e veio a cair nas mãos de salteadores, saqueadores, ladrões, roubadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, não casualmente, passou-lhe perto e vendo, enxergando, percebendo ali, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe, curou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Jesus então devolve a pergunta para aquele rapaz, com a expertise que lhe era própria, e ele diz assim: qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Veja que encurralada Jesus colocou aquele judeu religioso. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Ele diz então, lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Muitos interpretam a história contada por Jesus de forma alegórica, tentando encontrar significado para cada um dos personagens e elementos aqui apresentados. Essa não é a melhor maneira de interpretarmos. Seguindo a ordem natural do texto, da narrativa, todos esses elementos são de só menos importância quando você entende que o que Jesus quer ensinar é algo muito básico. Jesus quer ensinar aquele homem agora, através de uma história aparentemente parabólica,
que a religião, o sistema religioso daquela época, aqui representado no levita e no sacerdote, nada poderia fazer por um moribundo em relação ao seu problema diante da eternidade. Se por um lado, no primeiro momento, Jesus dá provas suficientes de que o homem nada poderia fazer por si para resolver o problema da eternidade, agora ele diz assim: nem mesmo o melhor sistema religioso o poderá fazê-lo. O que Jesus está dizendo básica e enfaticamente é o seguinte: o problema da eternidade não pode ser resolvido pelo próprio homem, e nem mesmo pelos sistemas religiosos que o homem cria para si. Jesus está dizendo assim: não basta você ser um bom judeu, supondo aqui um bom fariseu, um bom saduceu, um bom escriba, um bom zelote, um bom presbiteriano, um bom isso, um bom aquilo, um bom pastor, um bom presbítero, um bom diácono. Não se trata sobre isso, ou não se trata disso. A vida eterna e o problema da eternidade não pode ser resolvido por sistema, estrutura humana nenhuma. Sistema de estrutura humana nenhuma. Toda a história é dita no primeiro momento para falar isso. Porque no final das contas, meus irmãos, na história, no primeiro momento, eu diria que nós somos encorajados a sermos tal como o samaritano, mas no final das contas nós somos o moribundo, que um dia tivemos a nossa alma saqueada pelo pecado. Fomos despossuídos da alegria original. Fomos furtados daquela paz primeira que os nossos primeiros pais tinham no coração e desfrutavam em relação ao Criador. Fomos trucidados, feridos e mortos. A grande diferença entre aquele moribundo à estrada, para nós, é que não estou falando para semi-mortos. A verdade do Evangelho é que todos estão mortos em seus delitos e pecados. O homem sem Cristo, o homem sem Deus, não apenas está doente, com a fratura, com a fissura, ele está definitivamente morto, fétido às narinas do santo e poderoso Deus, não podendo fazer nada por si. Aquele homem, uma vez largado à estrada, ele não pôde resolver o seu próprio problema, nem o sacerdote, nem o levita. E eu queria dizer para você nessa manhã que assim é o estado de todo homem fora de Cristo. Perdido, moribundo, morto. O que é que muda na história daquele homem? É que alguém estranho e alheio à história, um herói absolutamente improvável, surge. Jesus aqui está escandalizando o legalista autojustificado, dizendo assim: eu vou apresentar para você um herói muito improvável nessa história. Sabe aquele samaritano? O judeu sabia bem quem era um samaritano. Ele sabia da história da divisão dos reinos. Eles haviam lido 1 Reis capítulo 12. Roboão, Jeroboão, reino do norte, reino do sul, 10 tribos, 2 tribos, capital em Jerusalém, reino do sul, Judá, capital Samaria, reino do norte. Eles sabiam de tudo isso. Eles sabiam do casamento entre aquele grupo judeu que se miscigenou ali, que se misturou com os povos estrangeiros. Ele sabia que era um samaritano. E quando Jesus diz assim, final da história, o herói apareceu, as cortinas se abriram e desce o herói na história. E quem é o herói? O samaritano. Que tragédia. A história estava sendo tão bem contada. Imagina aquele cara dizendo assim, que legal, de repente vai aparecer um sumo sacerdote e vai salvar aquele moribundo. E o herói improvável surge.
E ele é um samaritano. O Evangelho também nos apresenta um herói muito improvável. Ele não vem em carros e carruagens. Ele não tem vestes talares. Ele não está montado num alazão espiritual. Ele não vem sobre as nuvens, não no primeiro momento. Ele não nasce num palácio. Ele não tem um berço de ouro. Ele não conta com a ovação dos súditos. Ele é humilhado, escarnecido, cuspido, ultrajado. Ele vem da Galileia dos gentios, pensando Belém, mas se você olhar onde Jesus tem o seu QG, a sua base ministerial, é na Galileia, Cafarnaum. Ele vem de uma cidade improvável, de uma família improvável, para se tornar um herói improvável. Mas foi através dele. Não o bom samaritano, mas o bondoso Filho de Deus, que você e eu fomos ressuscitados na nossa morte espiritual. Foi através dele que tivemos as chagas e as feridas da nossa alma arrancadas, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. O castigo que hoje nos traz a paz foi posto sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O eterno e bondoso Filho de Deus veio até nós, e não colocou apenas um bálsamo nas nossas feridas, mas nos curou, livrando-nos da morte eterna. Nos outorgou o dom do Espírito, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e nos justificou verdadeiramente. Não apenas pagou a nossa dívida, mas fez um crédito de justiça na nossa conta, de modo que se nós, à semelhança daquele homem, tornássemos a dever, o crédito para pagamento desta dívida já estaria depositado na nossa conta maldita, para o nosso bem eterno. Ele é o justificador dos moribundos. Ele é o que salva e santifica o pecador. Ele é quem vem ao nosso encontro. Ele não passa desapercebido, mas ele nos enxerga na multidão dos perdidos deste mundo e vem até nós para resolver o problema da eternidade. Porque ele é a resolutiva deste problema, porque ele é o próprio caminho, a verdade e a vida, e ninguém, absolutamente ninguém, pode tornar ao Pai se não for por ele, o caminho vivo e verdadeiro que abriu-nos acesso à eternidade outra vez. É Cristo, meus irmãos. Porém, uma vez tendo entendido isto, uma vez compreendendo o que ele, como o único bom, fez por nós, como viveremos? Uma vez resolvido o problema da eternidade, como devemos proceder? Poderíamos agora mudar a pergunta de como farei para herdar a vida eterna, para como vivem aqueles que tiveram o problema da eternidade resolvido. E há 3 formas de fazermos isso. E agora são aplicações do texto, finalizando. Primeiro, é nos portando na filosofia da opressão, da extorsão, à semelhança daqueles saqueadores. Isso é uma possibilidade real, de tratarmos os outros com interesse próprio. Me aproximar de alguém para saqueá-lo, para saquear dele aquilo que eu não tenho. Para extorquir aquilo que eu acho que eu posso ter dele, para sabotar a sua própria caminhada, a sua própria alegria, a sua própria felicidade. E muitas pessoas se aproximam de outras pessoas para ferir pessoas. E muitos são os que ficam ao caminho, à beira do caminho,
porque foram defraudadas na alma, nas emoções. Eu estou falando agora de coisas que acontecem dentro da igreja. Pessoas que foram oprimidas e hoje não servem mais em ministério algum. Não há qualquer disposição de coração, porque foram encontradas com os saqueadores da alegria, da alma, saqueadores da vida comunal, da experiência com o outro. E é possível que isso aconteça, meus irmãos. Mas veja que o texto ainda fala de um outro grupo, e agora fazendo uma aplicação, no sentido mais moral, é que é possível estarmos ladeados na filosofia daquele sacerdote, daquele levita. Estamos bem vestidos como crentes e conhecemos os corinhos da igreja e sabemos o endereço para onde nós vamos a cada domingo, e é massa, mas somos indiferentes à dor do outro, indiferentes ao sofrimento do outro, ao pânico do outro, ao medo do outro, à carência, à escassez, à noite sombria do outro, porque no final das contas nós não queremos ter trabalho, nós não queremos sujar a nossa estola sacerdotal, não queremos sujar as nossas mãos com o outro, não queremos investir o nosso tempo e o nosso recurso com o outro, e passamos de largo muitas vezes, sentamos na mesma fileira, semana após semana, e não fazemos uma simples pergunta: como é que você está, meu querido irmão? A postura da indiferença tem consumido muitas relações. A gente está perto, mas a gente está longe. A gente se conecta superficialmente, mas se desconecta essencialmente. E não são poucos aqueles que em nome de Deus passam de largo. Em nome de Deus são indiferentes. Em nome de Deus desprezam. São insensíveis. Mas o texto encerra dizendo assim: não foi para isso que o bom mestre nos alcançou. Não foi para isso que o divino resolveu o problema em relação à nossa eternidade. Vai e faze tu como este homem fez. É a filosofia do amor. Aqueles que foram amados por Deus e capacitados agora no Espírito a amá-lo de volta, devem expressar este amor na face do outro. Não é um amor misterioso, oculto, que acontece no limite da eternidade. É um amor que acontece no chão da existência, ao redor da mesa, no caminho da vida, onde a gente passa perto, convive perto, sente de perto, enxerga de perto. Veja que aquele homem estava perto o suficiente para ver o outro. Ele estava perto o suficiente para estender a mão ao outro, perto o suficiente para colocá-lo nos seus braços, para dar uma carona, para pagar a sua conta. O problema é que nós não queremos andar perto o suficiente. Mas o chamado do Evangelho, meu amigo, é o seguinte: é muito simples. Você foi alcançado, o amor esbravejou na sua alma. Pois bem, agora vá e ame, porque ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o outro com quem anda direto e vê na face todos os dias. Como é que eu sei que o meu problema da eternidade foi resolvido? E eu volto à resposta daquele homem que foi acertada segundo Jesus. É quando agora, alcançado pelo amor dele, eu tenho a capacidade devolutiva de amá-lo, amando à medida que eu amo também o outro. É assim que eu sei que o meu problema da eternidade foi resolvido. Ele veio ao meu encontro, ele resolveu o meu problema com ele, e ele me habilitou agora para resolver o meu problema com o outro. Nesse momento eu queria convidá-lo a orar. Se você puder, colocar-se de pé. Nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus, louvando a Deus pela sua palavra. Estendi em relação ao tempo,
Mas a gente vai orar nesse momento e eu queria que você orasse juntamente comigo. Nós vamos fazer uma oração com duas ênfases. A primeira delas é a ênfase do convite à salvação. E talvez você que entrou aqui nessa manhã seja alguém que diga assim: o que é que eu tenho que fazer? E você ouviu, você não pode fazer nada, ainda que você fizesse tudo. Mas alguém que fez tudo, alguém que viveu em seu lugar, que morreu em seu lugar, e que veio ao seu encontro nesta manhã, não apenas para curar as suas feridas, mas para ressuscitá-lo da morte. E esse alguém é Jesus Cristo, e Ele está sendo anunciado nessa manhã, por meio da sua palavra. E se você deseja ser encontrado nesse estado de resolução do problema da eternidade, se você deseja nessa manhã, pela obra do Espírito, ter o problema da eternidade resolvido no seu coração, eu queria orar por você. No segundo momento, você cristão que já foi alcançado por esta obra, que já foi visitado pelo encontro transformador do samaritano, você também foi desafiado nessa manhã. E talvez Deus está dizendo assim: saia deste tipo de relacionamento que adoece, que fere, que transtorna, que oprime, que saqueia o outro. Deixe de ser indiferente, insensível, e passe a adotar a filosofia daquele que foi amado e que ama. Vai e faze tu do mesmo jeito. Talvez você possa orar nesse momento arrependido diante do Senhor. Quem sabe por estar sendo indiferente, por estar se aproximando de pessoas simplesmente para arrancar dela aquilo que o seu interesse exige. Seja assim: Senhor, eu quero amar como fui amado. Se você então gostaria de fazer essa oração, feche os olhos, vamos orar juntos. E se você, do primeiro grupo, gostaria de, através dessa oração, publicitar a sua fé em Cristo, você gostaria de deixar evidenciada essa decisão que é obra do Espírito em seu coração, você vai simplesmente levantar uma de suas mãos à medida que nós estivermos orando, e nós vamos orar por você nessa hora, tá bom? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, a nós cabe o falar a verdade, pregar a verdade, mas não está no nosso alcance o coração das pessoas. Mas nós sabemos que o Teu Espírito, ó Deus, é poderoso para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós imploramos em nome de Jesus, que nesta hora corações sejam quebrantados, consciências sejam humilhadas, orgulhos sejam diluídos, para que o Evangelho floresça, que pecadores confessem Cristo, arrependidos. Oro a Deus para que nessa manhã o Teu nome seja glorificado, à medida que pecadores se rendem a Ti. E se alguém, Senhor, neste lugar que o Senhor trouxe para tornar publicitada, evidenciada a obra do Espírito, que em nome de Jesus eu possa operar isso nessa hora. Se você nesse momento gostaria de receber uma oração, especificamente você que não é cristão, gostaria de entregar a vida a Cristo, você pode levantar uma de suas mãos nessa hora. Nós queremos orar por você. Há alguém nessa manhã que deseja explicitar essa decisão do coração? Levante uma de suas mãos. Amém. Mais alguém nessa manhã? Esse jovem vem sendo ministrado ao coração por Deus e hoje nessa manhã externa isso. Foi uma obra que o Espírito Santo já havia feito em seu coração. Se há mais alguém nessa manhã que deseja explicitar isso, levante uma de suas mãos, eu quero ter o privilégio de orar por você. Agora você que é cristão, mais uma vez, siga em oração e peça graça e arrependimento, para que você seja alguém que, uma vez amado, ama de volta. Pai, cumpre em nós esta palavra, de modo que saiamos daqui não como religiosos indiferentes, não como pessoas que se relacionam na medida da opressão, na filosofia da extorsão, as pessoas que amam, que cuidam, que andam perto o suficiente
para serem vistas e para verem o outro. Ajuda-nos a vivermos como resposta do Teu amor para a vida de tantos, para a glória e honra do Seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Deus abençoe sua vida no nome do Senhor.